grande dia lá na Argentina, hein? Assunto não faltou. Lula e Milei sentados lado a lado. Que a Argentina está passando para o Brasil a presidência rotativa do Mercosul, mas todo mundo esperava ver como é que um ia olhar para a cara do outro. Vocês vão ver na reportagem. Outro assunto importante, Lula prometendo fortalecer o Mercosul diante de Milei, que acha que o Mercosul é um problema, não é uma virtude. E o Brasil se preparando, via também o que aconteceu lá em Buenos Aires, a sediar o encontro dos BRICS, isso é agora domingo, segunda-feira no Rio de Janeiro. E mais ainda, Lula aproveitou a passagem dele por Buenos Aires para ir visitar a Cristina Kirchner, corrupta, condenada como corrupta, está em casa, em prisão domiciliar. O Lula foi lá prestar solidariedade. A reportagem é de Luciana Tadeu. Lula elencou 5 prioridades para o Mercosul sob a liderança do Brasil: fortalecimento do comércio entre os países parceiros, enfrentamento da mudança do clima, desenvolvimento tecnológico, combate ao crime organizado e a promoção dos direitos humanos. O presidente brasileiro também prometeu concluir o acordo de livre comércio com a União Europeia. Que vou me dedicar para que a gente possa avançar nesses 6 meses o máximo que nós pudermos para que o Mercosul se transforme num grande bloco econômico, político, cultural, científico e tecnológico. A presidência do Mercosul amplia o protagonismo de Lula nas organizações em que o Brasil atua e se soma a uma agenda que inclui a liderança do G20 no ano passado e da Cúpula do Clima da ONU, marcada para novembro deste ano em Belém. O desafio, entretanto, está em garantir a relevância desses colegiados no momento em que o multilateralismo perde espaço na comunidade internacional. Lula também vai sediar a cúpula dos BRICS, que começa no próximo domingo no Rio de Janeiro. O encontro perdeu peso nos últimos dias com a constatação da ausência de diversos chefes de Estado do grupo. A China vai enviar o primeiro-ministro Li Qiang e não o líder do regime Xi Jinping. Vladimir Putin, da Rússia, é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e evita viagens a países signatários do Tratado de Roma, que seriam obrigados a prender o líder do Kremlin. A expectativa é de que o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, também não venha. Diante do esvaziamento da cúpula, o foco da diplomacia brasileira deve ficar dividido em 2 frentes: ampliar o fórum como uma vitrine do multilateralismo em contraste com a posição transacional da Casa Branca sob Donald Trump e fortalecer o relacionamento com países do Sudeste Asiático que se equilibram entre a influência crescente da China e a presença massiva dos Estados Unidos na região. Cheio de simbolismos o que aconteceu em Buenos Aires, Lorival, por exemplo. A solidariedade de Lula a Cristina Kirchner pousou até com um cartazinho na residência do embaixador brasileiro, escrito Cristina Libre. Isso aí contrasta com a carta que o Brasil mandou para o Economist, dizendo que a autoridade moral do presidente é indiscutível? Contrasta, mas é perfeitamente coerente com a biografia recente do presidente Lula, né? Ele próprio também foi preso por corrupção. E nessa oportunidade foi visitado, inclusive, pelo Alberto Fernandes, que na época era candidato aliás, se tornaria depois candidato a presidente, e que disse, aqui no Brasil, foi lá em Curitiba e disse assim, como professor de Direito Constitucional da Universidade de Buenos Aires, eu declaro que essa prisão é totalmente contrária ao Estado de Direito. Veio aqui no Brasil dar opinião sobre o Estado de Direito brasileiro, né? Então, aí o presidente Lula também foi condenado por corrupção por empreiteiras, né, por contratos de empreiteiras, e depois foi solto por uma questão processual e não pelo mérito dessas provas, né? Da mesma maneira e de forma cronologicamente inversa, a Cristina Kirchner passou muitos anos escapando da condenação por causa da proteção que os mandatos dela no parlamento argentino lhe davam, né? Mas assim que ela ficou sem um mandato, ela foi condenada à prisão, num processo que envolve $1 bilhão de fraudes, né? Com um empresário chamado Lázaro Báez, que
também era um empreiteiro e que cresceu junto com o casal Kirchner, né? Primeiro no governo lá de Santa Cruz e depois na presidência. Então são casos semelhantes, embora a proteção de questões processuais tenha sido depois ao presidente Lula, depois da prisão, e agora no caso da Kirchner antes da sua prisão. Só lembrando que o Alberto Fernandes espancava a mulher, né? Não é que ele batia na mulher, ele espancava a mulher pelos machucados dela, que fugiu dele. Então não é só uma questão de corrupção ou qualquer outra coisa, mas um cara que espancava a mulher. Vamos, tudo bem a gente pegar agora a questão? Não, eu só quis fazer esse complemento aqui. O ponto está feito. Só essa lembrança. Eu queria puxar você agora para o lado do Mercosul mesmo. Thaís, a gente viu ali dois discursos muito contrastantes. O Milei, por exemplo, vem e afirma os dois discursos 12 minutos, isso aí é protocolar. O Milei vem e diz assim, o Mercosul nos atrapalhou, o Lula ao contrário, ressalta como a gente mostrou, pode ser um grande bloco. O Milei diz, há uma cortina de ferro, que são as proteções tarifárias. O Lula diz, isso nos protege das guerras comerciais. Como é que eles vão conciliar isso quando o Milei termina o discurso dele dizendo, olha, a Argentina vai para o lado da liberdade. Se for com o Mercosul, ótimo, se não, vai sozinha. É um recado duro. Um recado duro e, assim, o presidente Lula tem razão quando ele diz o regime tarifário do Mercosul protege a gente das guerras comerciais. A guerra comercial começou há pouco tempo. Enquanto não tinha guerra comercial, o Brasil e o Mercosul ficaram fechados em si mesmo, e o Brasil inclusive, né? Porque o Brasil consegue ser mais fechado ainda do que o próprio Mercosul. E é por isso que o Brasil perdeu a oportunidade de fazer parte desse grande movimento internacional nos últimos 30 anos. Já tratamos disso aqui. Chama a atenção o presidente Lula defender a participação nas grandes cadeias globais de valor e tal, que acabaram, né? Que estão se remodelando, e o Brasil, que nunca quis participar, inclusive nos governos dele, agora tenta se remodelar e aproveitar, inclusive. Hoje, Thiago Vidal, que é da Prospectiva Consultoria, me deu a gente conversou muito, ele disse assim, Thaís, não é por virtude do Mercosul, porque ele virou um bloco sólido, porque ele se renovou, que ele tem a chance de fechar acordos agora com a União Europeia, por exemplo. É simplesmente pela questão geopolítica. O mundo inteiro está tentando se rearranjar para lidar com a guerra comercial de Trump. Então, a tarifa do Mercosul ter nos protegido nos fez mal. O Milei, nesse ponto, tem razão. Agora, o problema é que quer liberar agora, em que o mundo inteiro se refez. Então, esse é um ponto que o Milei levantou lá, que parece ao qual o Lula, de alguma forma, acedeu, teria ido ao encontro, Daniel. Além da questão do crime organizado, que a imprensa unânime, argentina e brasileira, destacou. Nisso os dois concordaram. O crime organizado é de tal maneira hoje um fenômeno preocupante que, independentemente das diferenças de visões de mundo de Lula e Milei, eles entendem que tem que fazer alguma coisa juntos. No crime organizado convergem, pelo menos no discurso, mas na abordagem econômica os dois estão, curiosamente, fora do seu tempo, tanto Lula quanto Milei. Lula porque agora existe uma opinião do setor privado brasileiro, da indústria, do agro, que é muito mais receptiva a acordos comerciais, e hoje o próprio PT, o próprio governo do PT é menos arredio a acordos de livre comércio do que era 20 anos atrás. Então, ótimo, o Mercosul concluiu as negociações com a União Europeia, concluiu agora com o EFTA, que são aqueles 4 países que não fazem parte da União Europeia, Suíça, Noruega, etc. Tem uma negociação bastante acelerada em curso com Emirados Árabes. O problema é que o mundo não está para fechar grandes acordos comerciais. Inclusive, esses acordos precisam ser ratificados e terão imensa dificuldade na Europa. No caso da Suíça, por exemplo, tem que ir até a referendo popular. E o Milei também está desconectado do seu tempo, porque é verdade que o Mercosul tem tarifas ainda bastante altas, mais altas inclusive do que a média dos países emergentes,
Mas hoje a gente vivencia um mundo em que você fazer cortes unilaterais de tarifa, por mais que possam ser eventualmente benéficos para a sua própria economia, num ambiente em que há uma guerra tarifária e negociações duríssimas por acesso a mercados, isso é entregar de bandeja alguma coisa que você pode vender caro. Então é curioso como os dois aparecem desconectados do seu tempo do lado comercial. Fazendo um complemento aqui, o Vietnã, por exemplo, que acabou de anunciar acordo com os Estados Unidos, aceitou uma tarifa altíssima contra, e no papel dele, e o Vietnã não vai botar nenhuma sobre os Estados Unidos. Esse é o nível de negociação que a China está criticou esse acontecendo. acordo fortemente. Exatamente, mas esse é o nível de negociação que está acontecendo. E o Brasil e o Mercosul chega com que força para impor alguma coisa? Quanto a gente deve levar a sério essa frase dura do Milei? A Argentina vai para o caminho da liberdade, se for o caso, sozinha. Eu acho que, embora ele tenha muita razão, assim, eu até discordo de vocês, eu não acho que é tarde para o Mercosul reduzir a sua tarifa externa comum, as suas tarifas, porque eu acho que é bom para os seus países, então aumentaria a competitividade e tal. Não é só uma questão de negociação e de reciprocidade ou de disputas comerciais, mas de melhorar o ambiente interno mesmo. Dito isso, acho que é uma bravata do Milei, né? Acho que a Argentina não tem condições de viver hoje sem o Mercosul. A gente volta para a questão específica de como os membros do Mercosul pensam levar adiante essas negociações comerciais. Houve até aqui um descompasso entre o Brasil e a Argentina. Levando em consideração o que vocês disseram, esse descompasso frente à questão geopolítica está sendo superado? Não, acho que nós estamos longe disso, William. A negociação, por exemplo, a mais importante, que é a da União Europeia, para o Brasil na liderança do Mercosul agora, para conseguir fechar algum negócio, o Brasil precisa avançar e o Mercosul precisa avançar na conversa não só com os governos, mas também com os setores privados, com os setores produtivos da Europa, para tentar fazer uma pressão de dentro para fora. A burocracia na liderança e na coordenação de tudo já não vai dar conta de tudo. A Argentina está num processo de abertura, junto com o Milei, de reformas estruturais importantes, mas está longe de estar forte economicamente. Não tem reserva cambial, não tem reserva internacional para se posicionar numa mesa de negociação. Então, eu vejo que há espaço por interesse dos dois, todo mundo ali vai querer fazer um negócio com a União Europeia, por exemplo, mas ainda vejo muito distante. A frase que eu ouvi hoje não é impossível que haja convergência e que eles consigam acertar alguma coisa com a União Europeia, mas é muito pouco provável que isso aconteça até o final do ano. Deixa eu pegar assim um ponto que é um ponto que a gente tratou bastante, com muita frequência aqui no WW, que é a possibilidade de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Daniel Hittner, o Lula disse antes de aparecer lá em Buenos Aires para esse encontro hoje, que ele o faria no máximo ao deixar a presidência rotativa do Mercosul, o que vai acontecer em dezembro próximo. Que chances ele tem de realizar o acordo com a União Europeia? Em tudo o que depende da burocracia da União Europeia, da Comissão, leia-se, Bruxelas, sim, o Mercosul pode ficar esperançoso de uma implementação de uma assinatura até o fim do ano. Que a tradução para os 23 idiomas da União Europeia, a revisão jurídica, tudo isso sai. O que depende de uma decisão política, e aí é submeter ao Conselho Europeu, aos chefes de governo de cada um dos 27 países, para que eles deliberem ali com um voto qualificado se aprovam ou não, e bastam 4 países que somam 35% da população total do bloco, aí corre esse risco. Só uma curiosidade muito grande, o narrador de futebol diria que não tem mais bobo no futebol mundial. Eu digo que não tem bobo no comércio mundial. A União Europeia insistiu muito com o Mercosul e prolongou essa negociação por causa de um protocolo adicional de compromissos ambientais.
Basicamente, o Brasil precisaria seguir mais compromissos ali alinhados ao Acordo de Paris. Pois bem, sabe, William, que se o acordo, por acaso, já estivesse em vigência, quem estaria descumprindo o acordo Mercosul-União Europeia seria a União Europeia, porque ela, que é guardiã moral dos valores ambientais e das mudanças climáticas, do combate às mudanças climáticas, não apresentou em fevereiro, como era a regra, as metas para redução dos gases de efeito estufa até 2035. Portanto, ao pé da letra, o que foi concluído da negociação, se o acordo estivesse em vigor, o Mercosul poderia punir a União Europeia atualmente. Estará em vigor no final do mandato do Lula como presidente rotativo do Mercosul? Qual é a sua avaliação? Eu acho que mesmo que o Conselho de Ministros aprove, né, porque talvez os 4 países mais renitentes aí, se não tiverem outros aliados, não vão somar 35% da população do bloco, mas a França está preparada para impor salvaguardas no item da agricultura. Então, naquilo que mais interessa ao Mercosul, poderá não entrar em vigor.